Pessoal, boa noite. Essa é uma aula de revisão para a nossa avaliação constitucional 3. Eu decidi limitar o conteúdo da avaliação para controle de constitucionalidade. Vamos aqui rever rapidamente os tópicos que vocês devem estudar para avaliação. Ainda que tenhamos iniciado o nosso semestre letivo estudando poder constituinte originário, poder constituinte derivado, de forma ou decorrente, mas eu entendi que essa doutrina do poder constituinte, ela reflete de maneira muito contundente no tema de controle de constitucionalidade. Como vocês veem de uma semana exaustiva de avaliação, essa novidade do EAD que a pandemia nos jogou aí, eu decidi realizar uma delimitação do tema, até porque poder constituinte, pessoal, vocês lembram, estudamos lá, né, ele desembocou nessa questão da pirâmide keynesiana, e a gente tem aí a Constituição acima de todas as demais normas do ordenamento jurídico, a Constituição aparecendo como uma norma suprema do ordenamento jurídico. E no nosso sistema, o fundamento de validade primeiro de todas as demais normas, por isso a ideia de supremacia constitucional. Mas para que isso se sustente é necessário que a Constituição tenha essa força vinculante. E aí chegamos ao sistema de controle de constitucionalidade. E tradicionalmente, pessoal, existem dois modelos, dois sistemas, o sistema austríaco e o sistema norte-americano. Ainda que o sistema norte-americano seja hoje predominante a maioria dos sistemas jurídicos ao redor do mundo aí, e o nosso, né, sistema de controle de constitucionalidade brasileiro, ele é profundamente influenciado pelo sistema norte-americano, inspirado, mas há influências do sistema austríaco, vamos ver agora. Mais rapidamente a distinção aí entre os dois sistemas é o seguinte: no sistema austríaco tem-se a seguinte ideia: quando a Corte Constitucional ou quando o Poder Judiciário reconhece a inconstitucionalidade de uma norma, essa decisão é uma decisão constitutiva. E aí atinge-se, portanto, o plano de eficácia da norma. E a norma ela é anulada. Então, a ideia do sistema austríaco é: existe a Constituição e vem uma norma. E essa norma diverge da Constituição, afronta a Constituição, e isso é levado ao Poder Judiciário. E o Poder Judiciário afirma essa inconstitucionalidade. Quando ele faz isso, ele está criando uma decisão constitutiva. E essa decisão constitutiva, ela atinge diretamente o plano de eficácia da norma. Daí que, para o sistema austríaco, a decisão ela surta efeitos ex nunc, ou seja, dali para frente, já que o Poder Judiciário anulou, é a partir da anulação pelo Poder Judiciário que a norma para de produzir seus efeitos. Diferentemente, o sistema norte-americano entende que se a norma ela afronta a Constituição, ela é natimorta. Existe um axioma de: olha, não existe norma inconstitucional. Ou ela é constitucional ou ela não é norma. Quer dizer, essa teoria do sistema norte-americano é o seguinte: se a norma afrontou a Constituição Federal, ela não tem o seu critério de validade primeiro e, portanto, ela é nula. Daí que no sistema norte-americano, a decisão que afirma a inconstitucionalidade da norma é tida como uma decisão declaratória. A Corte Constitucional não constitui aquilo, ela tão somente reconhece que a norma é constitucional, ou seja, ela declara a inconstitucionalidade da norma. E por isso, os efeitos aqui são ex tunc, eles retroagem, eles vêm lá para trás, né? Já que a norma não tem seu fundamento de validade, ela nasceu morta. E ela não pode jamais ter produzido efeitos, né? Agora vejam que o STF, por exemplo, em nome da segurança jurídica,
reconhecendo os efeitos do tempo, ele recentemente passou a mitigar os efeitos da nulidade no controle concentrado, modulando as suas decisões, falando, olha, essa norma é inconstitucional? Pois bem, é inconstitucional, afronta a Constituição, é nula. Mas uma série de relações jurídicas foram estabelecidas com base nessa norma e não há litígio. Ao contrário, o tempo tornou essas relações perenes. E aí agora, ao afastarmos a norma do ordenamento jurídico, vamos criar lide onde não existia. Então vamos modular os efeitos dessa nossa decisão e afirmar que essa norma para de produzir efeitos daqui em diante. Uma vez ter efeito ex tunc, a nossa decisão terá efeito ex nunc. Claramente uma influência do modelo austríaco, portanto. Estudem também, pessoal, as duas formas de inconstitucionalidade que existem. A inconstitucionalidade ela pode ser formal ou material. E atenham-se sempre ao nome, os nomes têm uma razão de ser. Então, a inconstitucionalidade formal, como o nome sugere, a forma que a norma veio ao mundo jurídico está viciada. Então, o vício reside na forma do processo legislativo. A norma foi proposta porque não tinha capacidade, ou porque não tinha competência. Competência era uma competência privativa da União, era uma norma de direito civil que veio ao mundo através de uma lei estadual, afrontando, portanto, a Constituição Federal, mas na sua forma. Exigia um quórum qualificado e foi aprovada por um quórum simples. Exigia votação em 2 turnos, com interstício mínimo de tempo, e isso não foi observado. Então, a forma que a norma veio ao mundo viciou essa norma, essa inconstitucionalidade formal. Diferentemente, a inconstitucionalidade material, onde a matéria da norma afronta a Constituição Federal, o conteúdo da norma afronta o conteúdo da Constituição Federal. Algum dispositivo da norma ou toda ela está afrontando a literalidade do texto constitucional ou algum princípio da Constituição. Então, estudem também a diferença entre inconstitucionalidade por ação e inconstitucionalidade por omissão. A inconstitucionalidade por ação é a inconstitucionalidade clássica, é da onde nasce a doutrina de controle de constitucionalidade. Mas a inconstitucionalidade pode ser também por omissão. O poder público se omite, por exemplo, o poder constituinte originário previu o regular exercício de um direito, mas para que esse direito seja exercido é necessário uma norma infraconstitucional. E o legislador não cria essa norma procedimentalizando o exercício daquele direito. E aí eu não posso exercer por uma omissão. E aí existe também, então, a inconstitucionalidade por omissão. Estude também a questão das cláusulas pétreas, pessoal. O Poder Constituinte originário sabia que a Constituição de tempos em tempos poderia seria necessário que passasse por uma reforma ou por uma revisão, né? No nosso Poder Constituinte derivado temos tanto o modelo da revisão como de reforma, mas ele entende que existe um núcleo duro de direitos. Lembre-se do duplo viés constitucional. A norma constitucional ela tem um duplo viés. Ou ela vem para garantir um núcleo de direitos fundamentais, ou ela vem para organizar o Estado e o poder político. E algumas coisas dessa organização do Estado e do poder político, elas não são passíveis de mudança. Por exemplo, no nosso caso, a cláusula federativa. Por quê? Porque toda a estrutura de organização do poder político, sistema de pesos e contrapesos, todas as competências normativas na Constituição são pensadas para o sistema federativo. Então, se eu altero o modelo federativo, eu vou colocar em risco esse sistema de organização do poder político, de separação de poderes, de controle do poder. Da mesma forma, os direitos fundamentais, os direitos sociais, os direitos políticos.
liberdades e garantias individuais, enfim, todos os direitos fundamentais aqui, lembrem-se da doutrina clássica de direitos fundamentais. Olha, os direitos fundamentais também, nós teremos que eles são inerentes ao homem, são inerentes à condição humana. Então, não é o Estado que institui um direito fundamental. O Estado tão somente reconhece aquele direito, declarando, daí que sempre falamos em declaração de direitos fundamentais, declaração de direitos do homem e do cidadão. Né? E se ele é inerente à minha condição, se não é o Estado que institui, se o Estado tão somente declara, reconhece esse direito, ele não pode amanhã tirar esse direito de mim. Então, são também cláusulas pétreas. Essas cláusulas pétreas, elas são uma sombra que o poder constituinte originário coloca para o poder constituinte derivado. E tem uma estudada nisso, né? Então, uma norma que afronte as cláusulas pétreas, elas, inclusive, não há controle de constitucionalidade para o poder constituinte derivado, salvo se ele atentar contra as cláusulas pétreas. Né? Lembrem-se também de estudar a distinção entre o controle preventivo ou o controle repressivo. O controle preventivo, nós temos aí a previsão do controle preventivo pelos 3 poderes. Pode ser exercido pelo Poder Legislativo, através da Comissão de Constituição e Justiça, pelo Poder Executivo, através do veto, e pelo Poder Judiciário, exceção, mas pode ser a regra para o Poder Judiciário, é o controle repressivo, mas pode o Judiciário exercer o controle preventivo através de mandado de segurança proposto por parlamentar. Né? Então, esse é o controle preventivo, antes que a norma venha ao mundo jurídico. Depois que ela venha ao mundo jurídico, nós temos o controle repressivo a ser exercido no nosso sistema judicial pelo Poder Judiciário, seja através do controle difuso, seja através do controle concentrado. Nosso sistema é misto, ele adota os 2 modelos. Controle difuso, incidental ou concreto, atenha-se ao nome. O nome já explica o que é esse modelo. Quer dizer, o controle difuso é aquele que está difundido em todo o Poder Judiciário. Qualquer juiz ou tribunal pode realizar controle de constitucionalidade mediante o modelo difuso. Por que incidental? Porque ele nasce como um incidente processual. O meu objetivo, o que eu almejo, não é a declaração de inconstitucionalidade de uma norma. O que eu almejo é o regular exercício de um direito, ou me esquivar a obrigação do cumprimento de um dever que eu entendo como inconstitucional. Olha, veio uma lei que me obriga a determinada conduta, mas este dever está respaldado em uma lei que afronta a Constituição. Então, eu não quero ser obrigado a observar este dever. Ou, olha, eu tenho um determinado direito, mas estou sendo impedido do regular exercício desse direito em razão de uma lei inconstitucional. O que eu quero é exercer um direito ou me esquivar do exercício de um dever, do cumprimento de um dever. Mas para exercer esse direito ou me esquivar ao cumprimento de um dever, eu preciso primeiro que o judiciário reconheça que determinada norma é inconstitucional. E por isso, um incidente, olha, tem esse incidente, reconheça a inconstitucionalidade dessa norma. Reconheceu? Sim, ótimo. Então, agora reconheça o meu regular exercício a este direito. Ou afirme que eu estou dispensado de cumprir este dever. E por isso ele vem num caso concreto. Né? Eu não quero observar uma obrigação que o poder público me impõe. Eu quero exercer determinado direito face a outra pessoa. Então, ele nasce num caso concreto.
Estudem também para a prova a questão da cláusula de reserva de plenário. Quando o controle de constitucionalidade difuso é exercido por um tribunal, seja Tribunal de Justiça, Tribunal Regional, Tribunal Superior, se o órgão fracionário ou o relator entender que há uma inconstitucionalidade, que se está diante da inconstitucionalidade de uma norma, ele deve remeter a questão para o plenário. Só o pleno do tribunal é que pode afirmar a inconstitucionalidade da norma. Afirmou a inconstitucionalidade da norma, resolveu o incidente processual, a questão volta para o órgão fracionário para se decidir o mérito. Então vejam que o pleno vai decidir tão somente pela inconstitucionalidade ou constitucionalidade da norma. E se chega aí, é porque entendeu-se que é inconstitucional. Então, chegou lá, ele resolveu a questão da constitucionalidade, o mérito volta para o órgão fracionário. Recentemente, e aí o controle difuso, concreto, incidental, ele tem como característica o que? O efeito dele é interpartes. Ele vai atingir só as partes do processo. Quando o tribunal, quando o juiz fala, olha, essa norma ela é inconstitucional, ele assiste razão ao seu pedido. Isso vai produzir efeito para as partes que litigam naquele processo. O poder público instituiu um tributo X, mas esse tributo X foi instituído pelo poder público municipal e esse é um imposto de competência do Estado a arrecadar. O município não tem competência para arrecadar, ou uma constitucionalidade menos grosseira, o prefeito municipal aumentou o IPTU mediante decreto, aumentou a alíquota, contribuição do IPTU mediante decreto. Ele não pode fazer isso mediante decreto, só mediante lei, que passe antes pelo crivo do legislativo, então constitucionalidade formal, né? Eu entro no Poder Judiciário requerendo o reconhecimento desta inconstitucionalidade e, portanto, que me esquive ao pagamento desse tributo. O Poder Judiciário reconhece a inconstitucionalidade. Né? Se for para o pleno, como vai funcionar? A pessoa chegou no pleno, a relator olha, não, realmente a norma é inconstitucional. Manda para o pleno fala, não, realmente a norma é inconstitucional. Volta para o órgão fracionário, decide o mérito. Então, a majoração via decreto inconstitucional pague a alíquota correspondente a antes da majoração, por exemplo. Aí já é uma decisão de mérito. E o controle difuso tem, portanto, essa característica de ser interpartes. Mais recentemente, o STF adotou a teoria da abstrativização. Abstrativização, como o próprio nome sugere, é abstrato, que é o que nós vimos já, né? Aqui isso é uma revisão, é uma característica do controle concentrado. O que é essa teoria da abstrativização? Quer dizer que quando o STF reconhece a inconstitucionalidade de uma determinada norma no controle difuso, ao invés de produzir efeitos interpartes, ela pode produzir efeitos erga omnes, ou seja, todos estão dispensados do cumprimento daquela norma. Né? Erga omnes, característica do modelo concentrado, do controle concentrado, ou abstrato. Por que concentrado? Porque está concentrado lá na mão da Corte Constitucional, no nosso caso, do Supremo Tribunal Federal. E por que abstrato? Porque é que eu não estou discutindo o regular exercício de um direito ou descumprimento de um dever. Eu estou discutindo tão somente a inconstitucionalidade da norma. O que eu quero da Corte é uma declaração de inconstitucionalidade ou uma declaração de constitucionalidade. Então, o mérito da ação,
tema central, o objeto do meu pedido é a declaração de inconstitucionalidade ou constitucionalidade de determinada norma. Como isso está concentrado na mão do STF, como o objeto é tão somente a declaração de inconstitucionalidade, né? Então somente aqui no sentido de que essa é a causa de pedido principal, é o objeto principal da ação. Quando o STF fala, não, realmente esta norma é inconstitucional, e ele julgou, portanto, né, veja que a abstração, aqui o abstrato é na abstração que reside o pedido. Eu não estou aqui entre o João que está litigando com a prefeitura de determinado município ou determinado estado da federação, não é a norma. Tem um cunho de abstração. Quando o STF decide pela inconstitucionalidade ou pela constitucionalidade, no modelo concentrado, isso produz efeitos erga omnes. A STF disse que a norma é inconstitucional. Todos estamos dispensados de observar. O STF disse que a norma é constitucional. Então, este dever deve ser observado por todos. Tradicionalmente, temos 3 modelos: ADI, ação direta de inconstitucionalidade, e aí hoje temos também a ação direta de inconstitucionalidade por omissão e ação direta de inconstitucionalidade interventiva, a ação declaratória de constitucionalidade e a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Estudem, pessoal, tão somente a ADI, ação direta de inconstitucionalidade. Tá? Vai cair controle de constitucionalidade, controle difuso e ADI. Esse é o tema da prova. Tá bom? Não se preocupem ainda com a ação declaratória de constitucionalidade e a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Isso é matéria do nosso segundo bimestre do curso, bem como a ADI interventiva e por omissão. Então, limitem-se. E só a parte geral da ação direta de constitucionalidade pode ser proposta contra lei federal ou lei estadual. Quem pode propor? Lembre-se, temos legitimados universais e legitimados especiais. Os legitimados especiais exigem pertinência temática. Qual é o objeto? Então, estudo então somente a parte geral da ação direta de inconstitucionalidade. Boa noite, pessoal. Boa prova para vocês. Espero que a revisão ajude para a avaliação.